Neste vídeo discutiremos algumas dúvidas frequentes em rinoplastia secundária. Qual o futuro dessa cirurgia? Acredito que o futuro nessa cirurgia seja realmente a confecção de materiais sintéticos que sejam tão confiáveis quanto as cartilagens para a produção dos enxertos. Acredito que tecnicamente, em termos de técnica cirúrgica, táticas cirúrgicas, não exista muito a ser desenvolvido. Acredito que com a síntese de materiais sintéticos seja possível realizar a fabricação dos enxertos de uma forma muito mais fácil e menos dolorosa aos pacientes. Porém, ainda atualmente não existem materiais sintéticos com o mesmo índice de confiabilidade da cartilagem original do paciente. Então, até a presente data, o uso de material sintético possui um risco maior de infecção e extrusão pelo corpo humano. Então, reconstruções do nariz, isso é consenso mundial, devem ser realizadas com cartilagem do próprio paciente. Por que você considera, caso o paciente não tenha septo, a cartilagem da costela como a melhor fonte de enxertos para essa reestruturação? A cartilagem da costela ela é abundante. Então, é necessário a produção de enxertos longos, fortes e retos para esta cirurgia. Então, a costela obedece a todos esses pré-requisitos. Ela é abundante, os enxertos são longos, ela é muito forte, muito fácil de esculpir, muito fácil de fixar. O único problema é a tendência ao entortamento. Então, o que fazemos? Hidratamos essa cartilagem durante a cirurgia por pelo menos 60 minutos, sendo que cartilagens que não entortaram até este momento dificilmente entortarão quando colocadas dentro do nariz do paciente. Então existem várias técnicas de escultura e manuseio que fazem com que o uso da cartilagem de costela seja extremamente confiável para esta cirurgia. Como é realizada a abordagem desses enxertos? A cartilagem de costela é retirada através de uma pequena incisão de 2,5 cm em média, meio centímetro acima do sulco da mão. Após ultrapassar as camadas de tecido subcutâneo e camadas musculares, a cartilagem de costela é retirada e aí todas essas camadas são suturadas de uma forma bastante cuidadosa, inclusive a pele. Em geral, o resultado é uma cicatriz bastante favorável, com muito poucos sinais de perceptibilidade, porque é uma cicatriz localizada praticamente no sulco das mãos. Quais os principais riscos dessa abordagem? O principal risco da retirada de costela é o pneumotórax, ou seja, a perfuração das camadas torácicas que oferecem proteção do pulmão. Dessa forma, quando entra ar nessa cavidade torácica, existe um descompasso entre as pressões dentro do pulmão, fazendo com que o pulmão pare de funcionar da forma correta. Então, o pneumotórax é um risco real, porém, quando a cirurgia é feita da forma correta, existe muito pouca chance de haver essa perfuração na pleura que origina o pneumotórax. Fora isso, como efeito colateral principal, existe a dor. Então muitos pacientes referem dor após a retirada da costela, como se fosse uma facada em momentos de tosse ou espirro ou movimentação. Então, há alguns anos, usamos a retirada da costela através do bloqueio intercostal. Então, antes de retirar a costela, fazemos uma anestesia nos nervos que inervam as costelas. Essa anestesia oferece 18 horas de analgesia total ao paciente. Ou seja, por 18 horas após a cirurgia, o paciente não sentirá absolutamente nada. Após esse período, existe um leve desconforto naquelas manobras que referi, ao tossir, ao tentar mexer-se, ao espirrar. Porém, os benefícios são muito mais significativos do que as desvantagens no caso da retirada de costela. Qual o quadro clínico da infecção e como tratá-la? A infecção é uma ocorrência não muito frequente após a rinoplastia secundária, mas possivelmente danosa. Por quê? A infecção, se ela não for tratada rapidamente, pode levar a um derretimento dos enxertos com perda do contorno estrutural a longo prazo. O quadro clínico da infecção basicamente se manifesta por um aumento repentino de inchaço em algum local do nariz, acompanhado por vermelhidão, dor e muitas vezes um aumento da dificuldade respiratória.
pode haver também febre. Então, nesses casos, é absolutamente urgente, o paciente deve ligar rapidamente, entrar em contato rapidamente com o médico, que deve indicar a terapêutica correta. Hoje em dia, a terapêutica correta basicamente é o uso agressivo de antibióticos e procurando evitar de todas as formas retirar os enxertos. Antibióticos de alto padrão ou de alta penetração nos tecidos, como a ciprofloxacina, são os medicamentos de escolha, fazendo com que não seja necessário retirar os enxertos. A retirada dos enxertos de uma forma intempestiva pode gerar a longo prazo problemas de contorno devido a desabamento da estrutura por termos retirado enxertos que eram importantes para manter o nariz em posição.